Uma mulher foi surpreendida adulterando. Os mestres religiosos, os sacerdotes, está lá no livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1 até o 11. Trouxeram esta mulher para uma sinagoga onde Jesus estava ensinando as pessoas. Interromperam a reunião, colocaram-na diante de todos, expuseram a sua nudez e perguntaram para Jesus. Segundo a lei, Moisés afirmou que tais mulheres deveriam serem apedrejadas. Esse é um evento que ocorreu nos dias de Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás. Mas, na verdade, eles queriam usar essa situação como uma armadilha para terem algo para acusar Jesus. E Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto que do mais velho ao mais novo, todos foram saindo até que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus perguntou para ela: cadê? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E Jesus disse para ela assim: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, ou abandone a sua vida de pecado. Olha, o que a gente pode aprender com esse evento, com esse acontecimento? De acordo com a lei de Moisés, naqueles dias, há 2000 anos atrás, tais mulheres deveriam serem apedrejadas. Isso é verdade, naqueles dias. Mas porque trouxeram-na a Jesus, não importa a motivação deles, se eram equivocadas, eram erradas, mas o bom que trouxeram para Jesus. E porque trouxeram-na a Jesus, através dele, ela foi anistiada, ou seja, passou a borracha naquele erro que ela havia cometido e que poderia ter levado-a à morte. Mas Jesus disse: vá e abandone a sua vida de pecado, de erros. Na verdade, a primeira coisa que a gente aprende é que nós precisamos abandonar os erros comuns do dia a dia. Mas eu quero apenas falar com você a respeito de um passo, algo que precisa acontecer e que não é fácil na vida da gente: o arrependimento. Porque se a gente não se arrepende de ter feito algo errado, aquilo vai se repetir. Então preste atenção. Somente conseguimos abandonar uma vida de erros se houver mesmo o arrependimento. Somente o arrependimento traz o cancelamento dos nossos pecados. Está lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependimento não é confissão, não é convicção de pecados, afirmou Renato Henrique no livro Saúde Emocional, o cuidado que gera multiplicação. Arrependimento é uma disposição genuína e verdadeira de mudança de mente e de hábitos. É uma decisão com convicção e absoluta determinação que aqueles erros cometidos não irão se repetir. Não vai ceder mais. Jesus falou: vá e abandone a sua vida de pecados. O pecado desta mulher poderia ter levado-a à morte. E se não fosse Jesus, a provisão do céu, aquele que a protegeu, aquele que advogou a causa dela? O arrependimento é consolidado por tarefas emocionais e comportamentais. Primeira coisa, a perseverança. Você não pode desistir porque você errou de novo. É como aprender a andar de bicicleta. Você cai, levanta, mas uma hora você aprende. De igual forma, a nossa vida com Deus. Você cai, levanta, mas uma hora a gente tem que aprender. As pessoas irão ver as mudanças reais na vida da gente. Muitas vezes vai precisar, sabe de quê? De planejamento. Isso, organizar. Decisão de mudar. Não é fácil deixar um comportamento viciante. Mudar um hábito. Muitos querem uma vida transformada,
mas não querem andar por um novo caminho. E Jesus disse, olha, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não tem como a gente, sabe, andar com Jesus e continuar praticando as mesmas coisas que fazia antes de conhecê-lo. Você precisa ter a disposição de caminhar pela fé, é um salto no escuro. Arrependimento é o abandono da vida que não se quer mais viver. Porque você sabe que isso está te fazendo mal. É como tomar veneno todos os dias. De uma hora essa conta vai chegar. Arrependimento, novos caminhos, novos valores e novos princípios. Pela fé, decidir manter o território conquistado e não voltar para onde veio. Esqueça o que se foi. O seu passado não pode ser alterado, mas ele pode estar comprometendo o seu presente e, com certeza, o seu futuro se você não abandoná-lo. Olha, o grande entrave da mudança, passamos a amar o pecado e idolatrar as nossas feridas. A autopiedade, disse o escritor Dale Galloway, que é a pior hospedeira. Precisamos nos humilhar. O meio-irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, verso 10, diz: humilhai-vos e o Senhor Deus, olha, Ele vai te exaltar. Mas você precisa abrir mão da soberba, do orgulho, da vaidade e dizer: Deus, sozinho eu não consigo. Sabe, o orgulho e a justiça própria. Isso é um perigo. Reconhecer e admitir que precisa de ajuda. O maior problema é o orgulho, pois vivemos numa sociedade que prega a exaltação acima de tudo. A humilhação tem a capacidade de limpar o nosso coração e limpa de toda a justiça própria. Uma outra coisa, fechando essa reflexão, é a confissão de pecados. A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas para que sejais curados. Tem muitas pessoas doentes porque elas simplesmente não confessam os seus pecados. Aquele lixo está dentro dela e ela tem vergonha e carrega esse ônus, carrega esse peso, e muitas vezes por algumas décadas. O falar é terapêutico. Confissão é o ato de expor para outra pessoa nossas culpas. É claro que a gente não vai falar para qualquer pessoa, mas precisamos eleger alguém que nós confiamos para dividir, sabe, os nossos fardos e aquilo que está nos abatendo, nos entristecendo. Expor para outra pessoa, sim, as nossas vergonhas, os pecados ocultos. Alguns dizem: já confessei para Deus, está tudo resolvido. Está não, está não. É a Bíblia que diz que nós temos que confessar uns aos outros. O irmão de Jesus, Tiago. O ser humano é relacional, a presença de outra pessoa é fundamental, o falar é curativo. O ponto da dor, muitas vezes, é o ponto da cura. A gente precisa, é a psicanálise, abrir o coração, falar. Mas como é difícil a gente falar das nossas mazelas. É muito fácil falar da vida dos outros, né? Dos erros dos outros. A confissão é como uma cirurgia que extirpe da consciência toda a culpa, toda vergonha e dor, afirmou o escritor Renato Henrique. Quer ser livre? Vá e abandone a sua vida de pecado. Abandone, não volte a pecar e seja livre em nome de Jesus. Desafios volta já.